Galera, vocês curtiram Mancha nesse novo filme do Aranhaverso? E se eu falar pra vocês que nos quadrinhos ele era só um vilão aparentemente imortal que servia como bucha de canhão ou como bateria pra abrir portal? Bora conhecer a história do Mancha agora. A história é maneira demais, hein? Vem comigo. Inês Trunks, Peter aqui. Galera, o Mancha já saiu na mão com o Homem-Aranha, com o Demolidor, com o Wolverine. O Mancha trabalhou com o Rei do Crime, até pro Tentáculo, né? No grupo Tentáculo, no ataque contra a S.H.I.E.L.D. Ele já morreu e já voltou várias vezes. Mesmo assim, a maioria dos fãs não fazia ideia de quem o Mancha era até ele aparecer em Homem-Aranha através do Aranhaverso como uma ameaça ao Aranhaverso. Por isso, nesse vídeo, eu vou contar a origem e os principais feitos do Mancha nos quadrinhos, desde o dia que ele ganhou os poderes até a última batalha dele. Será que ele é tão poderoso igual no filme do Miles Morales? Bora gabaritar o personagem nesse história completa, mas antes, não esquece, se inscreve nesse canal, essa força é gigante pra gente. Obrigado de coração, vamos lá. A origem do Mancha. Galera, eu vou passar pra vocês os principais momentos da vida do Mancha. Até porque ele nunca foi um vilão tão relevante pra carregar uma saga nas costas, mas assim, ele sempre foi usado por outros subvilões por causa dos poderes dele. E por isso que ele tá sempre presente nas histórias do Homem-Aranha. Aliás, uma curiosidade antes de começar, ok? O Jonathan Ohm, ele foi colega do Quentin Beck, Mistério, né? No MIT, enquanto eles faziam doutorado. Mas vamos lá. Antes dele ser um Mancha, dele se tornar um Mancha, ele era o cientista Jonathan Ohm, que tem uma origem bem parecida com o que vocês viram no Aranhaverso. Quando o Jonathan surgiu na HQ Peter Parker, o Espetacular Homem-Aranha, número 98, de 1985, ele trabalhava para o Rei do Crime num projeto para estudar os poderes do herói Manto, que é capaz de se teleportar para qualquer lugar usando os poderes da dimensão da Dark Force, né? É o Manto e a adaga, né? Ele era o companheiro da adaga. Bom, e o Jonathan conseguiu. Ele criou artificialmente um buraco dimensional circular que parecia mesmo a entrada para a dimensão da Dark Force. O processo gastou tanta energia que a cidade inteira ficou apagada. Mesmo assim, faltou energia para a experiência do Jonathan, né? Isso fez com que ele fosse parar num lugar completamente diferente da dimensão da Dark Force. Um lugar que parecia estar na metade do caminho. Essa nova dimensão era metade luz e metade escuridão. Depois é revelado que esse lugar era a dimensão manchada, ou Spot World, igual vocês viram no filme. Só que aqui a culpa pela transformação do corpo do Jonathan é culpa só dele. Quando ele foi atravessar o portão de volta pro laboratório, o corpo dele ficou todo branco e cheio de manchas. Aí ele saiu todo garotão, né? Todo animado para poder testar os novos poderes. Foi aí que ele foi atrás do Homem-Aranha. Primeira luta contra o Homem-Aranha. O Mancha tava lá, com poderes. Aí ele pensou, por que não caçar treta com o super-herói, né? Por que não? Na boa, galera, eu com os poderes do Mancha não ia caçar treta com o super-herói tão cedo. Eu ia viajar pelo mundo, pelo universo. Ainda mais que nos quadrinhos ele tinha um certo controle do que ele tava fazendo. Diferente do filme, né? Que ele era bobão no começo. Ele tinha tanta noção dos poderes que ele foi pra cima do Homem-Aranha e da Gata Negra e humilhou os dois. Jogou os dois pra tudo quanto é lado pelos portais que ele cria, até que finalmente ele nocauteou o Homem-Aranha. Olha isso, pra primeira luta. E antes de ir embora, ele ainda volta pra ameaçar o Homem-Aranha e a Gata Negra, dizendo que se eles encherem o saco do Rei do Crime de novo, ele vai ser forçado a destruir os dois. Pode isso, galera, porra, se ele sabe que pode encarar um super-herói, porque também encarou o Rei do Crime, né? Mas vamos seguir. Bom, tudo isso rolou na HQ Peter Parker, o Espetacular Homem-Aranha, número 99, de 1985. Muito tempo, né? Mas calma, teve revanche pro Homem-Aranha e a coisa ficou séria. Bom, na HQ número 100 da mesma revista, os dois se encontram mais uma vez e o Mancha joga todos os portais do corpo dele ao redor do Homem-Aranha e espanca o coitado, de verdade. Só que o Homem-Aranha cansa e acerta um soco no Mancha que faz ele ficar de joelhos. O que acontece é que sem as manchas espalhadas no corpo, só resta a parte branca e sólida. E o Homem-Aranha sacou isso. Foi nesse soco que o Mancha entendeu a diferença entre a força dele, que é a força de um humano comum, com a força de um outro cara que tem a força proporcional de uma aranha. É gigante, né? E ainda aumentando 20 vezes a do Homem-Aranha. Esse soco foi o suficiente para o Mancha fugir para a dimensão manchada e repensar se ele queria continuar sendo um criminoso freelance. Porque, pô, tá boa. Tem que aguentar um socão desse na fuça do Homem-Aranha é difícil. Ele percebeu que o Homem-Aranha poderia ter matado ele se ele quisesse. O Homem-Aranha tem força, pô, pra arrancar um poste de uma rua. Imagina dar um soco na cara de uma pessoa, entende? E o mais engraçado dessa cena é que o Homem-Aranha entra no portal só pra devolver a ameaça e falar pro Mancha nunca mais aprontar nada. E, pô, galera, o Mancha fica com tanto medo que ele quase chora, olha isso. Mas sabe como é? Ele escolhe voltar pro crime depois. Que isso? Só naquele momento ele ficou chateado, depois ele voltou.
E não tem desculpa não, porque nos quadrinhos ele conseguia voltar parcialmente à forma humana dele e esconder, né, parte daquela aparência branca com manchas pretas, né, no corpo todo. E quem sabe até arrumar um trampo digno, ele poderia ter feito isso. Mesmo assim, ele preferiu se manter no crime, ficar no crime por muitos anos. Vamos conferir. Legião dos Perdedores. Eu não vou prolongar todos os tópicos, até porque a maioria tem um monte de história ruim. Então eu vou só seguir aqui e mostrar como que o Mancha seguiu carreira de vilão depois da origem dele, tá? Então vamos lá. Um tempo depois da surra que ele levou lá do Homem-Aranha, o Mancha fez parte da, segura esse nome, ok? Legião dos Perdedores, ou como eles mesmos chamavam, Esquadrão da Vingança do Homem-Aranha. Era um grupo de subvilão classe E pra baixo, tipo, o pior do pior, entende? Tinha o Canguru, tinha o Grizzly, que era um ursão estilo Rhino, tinha o Gibão, que é um homem meio macaco, e tinha o Mancha. Olha isso, essa galera não durou muito e na HQ Espetacular Homem-Aranha número 246, o Homem-Aranha acabou com o grupo e levou o Canguru e o Mancha presos mais uma vez. O cara tem poder de canguru. Vai fazer o que com esse poder? Corporação Gideon Trust. A Corporação Gideon Trust, ela queria explorar a zona negativa, mas para entrar na zona negativa, eles precisam de um portal. Não é algo fácil de achar. É aí que eles forçam o Mancha a abrir um portal. Essa é uma aparição bem rápida dele nessa história, envolvendo o Quarteto Fantástico e a Gideon Trust. No fim, o Quarteto Fantástico acaba com os planos da Gideon Trust de explorar a zona negativa e consegue voltar para Nova York. Lá eles encontram o Mancha preso na máquina e a história termina por aí. Mas o Mancha ainda faz várias participações depois disso. Em várias dessas participações ele morre ou ele é aprisionado. É sempre assim. O engraçado é que ele é um personagem tão sem importância nas HQs que a Marvel usava ele em várias histórias, sem se importar muito com a cronologia dele. Por exemplo, o Jonathan Nolan, ele aparece como companheiro de cela do Tombstone e ajudou o vilão a fugir da prisão. Só que nessa época ele usava um uniforme amarelo com manchas pretas, né? Parecia uma banana, exatamente. Uma banana com os carocinhos lá. Aí depois que o Tombstone sai da cadeia, ele vai lá e quebra o pescoço do Mancha. O Mancha era assim, descartável, totalmente descartável. Não era personagem B, era personagem E. Depois ele aparece mais uma vez. Nessa época ninguém explica muito bem, mas tudo leva a crer que o Mancha pode ser imortal. Sim, galera, já vou falar mais disso, tá? Mas o que acontece é que o Mancha, mesmo depois do que aconteceu com ele, o cara volta vivo mais uma vez. E dessa vez ele vai trabalhar numa equipe do MODOK, exatamente. Aquele ser meio Minecraft que vocês conheceram lá naquele filme do Homem-Formiga. Nessa história, ele faz um acordo com o Mandarim e acaba traindo o MODOK por dinheiro. Pô, tu vai trabalhar com o vilão, tu vai esperar o quê? Lealdade? Não dá, né? Mas o que ele não esperava é que o Mandarim não curte traidor. Quem é que vai curtir traidor? Nem traidor curte traidor, né? Porque se ele traiu o MODOK por dinheiro, é óbvio que ele poderia trair o Mandarim também. Então o que o Mandarim faz? O Mandarim manda o Mancha pro mundo manchado, usando um dos anéis de luz negra que ele tem. O filho do Mancha. Aí você pode pensar, pô, mas ele foi enviado pro mundo manchado e daí, né? Ele pode sair de lá quando ele quiser. Na verdade, não. Como ele não tinha ido pra lá por vontade própria, ele acabou ficando perdido no mundo manchado por muito tempo. A única coisa que fez ele escapar do mundo manchado foi revelado na HQ Espetacular Homem-Aranha, número 589, quando o Homem-Aranha encontra o Mancha ameaçando o líder Dmitry Ivankov. E por que ele tá tão violento atacando a máfia russa? Bom, é o seguinte, o Mancha ele tem um filho chamado Wyatt On, e ele é a única coisa boa na vida do Mancha. Por isso ele concentrou todas as forças pensando no filho e conseguiu escapar do mundo manchado. Só que quando ele saiu, ele viu que o filho dele tinha levado um tiro acidentalmente e estava em coma. A bala era responsabilidade da máfia russa, que começou um tiroteio lá, né, e acabou acertando o Wyatt. Por isso que o Mancha vai buscar vingança e começa matando boa parte dos russos. O Mancha ele faz uma carta e ele tenta explicar toda a história pro Homem-Aranha. Só que, pô, galera, a carta tá escrita com pontinhos pretos e o Homem-Aranha não entende nada. É isso. A única coisa que ele faz é levar um livro que o Mancha entrega na mão dele para ele entregar pro Wyatt no hospital, para quando ele acordar. Olha, essa foi a história mais pessoal do Mancha, onde ele não era só um capanga atrás de dinheiro, entende? Ali ele foi pai. É no jeito dele, mas foi. Mas mesmo assim, depois disso, ele continua trabalhando para os vilões. Ele trabalha pro Senhor Negativo, pro Dr. Octopus, até que ele acaba sendo preso mais uma vez. A vida do Mancha é isso. Ir preso e sair. E a próxima vez que ele sai, ele tenta sequestrar uma menina a mando de um tal de Saldo Honorati. Só que ele acaba encontrando o Demolidor no caminho e levando uma surra. O Demolidor pula no buraco do Mancha, exatamente, e desce o cacete nele. Eu posso falar o quê? É isso! É o que aconteceu! Aí depois disso, o Mancha acaba sendo aprisionado por um vilão chamado Coyote,
que quer usar os poderes dele. E esse tipo de coisa acontece muito, né? O próprio Rei do Crime usa os poderes do Spot mais tarde para aprisionar o vilão Kindred. Quem é que lembra dele? Bom, eles na verdade eram dois irmãos que usavam o nome do Kindred e que deram uma surra no Homem-Aranha na saga que a galera chama de Saga Kindred. Rolou entre 2020 e 2021. Enfrentando Carnificina. Bom, para finalizar a história dessa vida sofrida do Munch, porque, pô, foi sofrido. Depois do que o Demolidor fez com ele, rapaz, complicado demais, né? Mas vamos pra aqui agora, número 2 e 3 do Carnificina de 2022. Recente, né? Nessa história, o Carnificina ele quer se tornar um ser mais poderoso. Qual vilão que não quer isso, né? Meio que ele tá com inveja lá, porque o Venom virou um deus na época. Então ele traça um plano e vai em busca de outros vilões para pegar os poderes deles. E para acessar o mundo manchado, né, ou dimensão manchada, o Carnificina vai atrás de quem? Pô, você sabe, do Mancha. Galera, ele simplesmente rasga o Mancha no meio e depois pega um dos buracos do Mancha para poder se teleportar por aí. Rapaz, o pessoal botava a mão no buraco do Mancha. Ele podia só ter pedido ajuda pro Mancha? Podia, né? Mas ele preferiu matar o cara, era mais fácil. Se bem que a gente tá falando do Carnificina, vai falar o quê, né? Vai querer o quê do Carnificina? Qual o tipo de bondade, né? Mas o interessante é que enquanto o Mancha tá lá todo arrebentado, a cabeça dele ainda fala e diz pro Carnificina que ele ainda tem a dimensão manchada e que ele vai voltar. E ele diz que não pode morrer. Então, depois de toda essa história, a conclusão é que o Mancha sempre volta para os roteiristas usarem ele como bucha de canhão. Exatamente isso. Exatamente. Bom, galera, vamos lá. Agora para finalizar mesmo, né? De todos os super vilões classe D para baixo do Homem-Aranha, eu acho que o Mancha é um dos mais usados. De verdade. Principalmente por causa dos poderes dele. E o filme do Homem-Aranha através do Aranhaverso deixou claro que os poderes do Mancha têm muito potencial criativo. Criativo tem. É legal ver um vilão sem muita importância ganhar um destaque maior e ficar legal pra caramba, super merece. Pra mim, o conceito dele nesse filme é melhor do que tentaram fazer com a Wanda lá em Doutor Estranho no Multiverso da Loucura. Bom, isso é papo pra outro vídeo, mas eu acho, de verdade. O fato, galera, é que com bom roteiro, até o Canguru pode ter um filme bom, pode ser um baita vilãozão. Pode. Se bem que eu não sei, né? O Canguru eu não sei, acho que eu dei um exemplo ruim. Mas enfim, eu deixo pra vocês. Espero que vocês tenham curtido a história do Mancha nos quadrinhos. Ele não é tão perigoso quanto no filme, ok? Mas os poderes dele, porra, estão do caramba, galera, fala a verdade. Agora você comenta, curtiu esse filme? Curtiu esse vilão? Você acharia maneiro esse vilão ter um live action? Talvez a Sony trazer esse vilão como tá trazendo Venom, Kraven, tá trazendo, porra, vários, né? Comenta aqui embaixo, mas não sai sem a sua inscrição. Obrigado de coração. Essa inscrição é o forte da casa. Galera, vou trazer mais vídeos ainda sobre o Aranhaverso. O que a gente pode esperar pro próximo? Vai ter mais um, rapaz. Que é isso? Valeu, galera. Até a próxima. Fui!